Espírito Santo é quem conduz o nosso culto, amém, igreja? E o coração atento, o olhar atento, percebe que o Senhor já falou conosco até aqui. Deus até aqui revelou a sua fidelidade, amém? Deus é fiel. Isso não é slogan do melhor time do Brasil. Alguém concorda comigo? Deus é fiel. E o Senhor tem feito da sua fidelidade esse lugar para o nosso coração. Olha só, nosso culto cantou sobre a fidelidade de Deus, e é sobre isso que eu quero falar nessa hora. Não sei se você percebeu, o Salmo 145, o salmista está evidenciando profundamente a fidelidade de Deus. E os 2 primeiros versos, ele fala diante da fidelidade de Deus: eu cantarei a tua fidelidade todos os dias. Projeta, por favor, Salmo 145, verso 1 e 2. Nós já lemos, o Espírito Santo está falando conosco até aqui. Vou pedir que você entenda o que o Senhor quer falar conosco. Vamos ler novamente juntos? 1 e 2. Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. Não sei você, irmão, mas meu joelho treme. Porque o salmista está dizendo que todos os dias e para sempre evidenciarei a fidelidade de Deus. E eu quero ler com a igreja Hebreus capítulo 3. Mas eu quero mergulhar no texto nessa noite, porque eu não sei você, mas nós somos pessoas comuns. Talvez não se encaixe com você, mas pessoas comuns têm uma facilidade absurda de ser infiel. Credo, pastor, eu sou fiel, eu sei, eu também sou. Eu gosto de ir no mesmo posto de gasolina todos os dias. Demorou para achar um posto, mas agora eu vou lá tranquilo. Todo mundo me conhece. Nós vamos ler Hebreus 3, mas eu quero que você entenda a leitura dessa noite. E eu chego no posto para abastecer toda semana, os caras já sabem, o meu carro de vez em quando falou: pastor, tá sujo, hein? Eles já sabem, precisa calibrar, hein, pastor? O de sempre. A fidelidade. Eu amo a fidelidade. Eu gosto de ir no mesmo restaurante, na mesma padaria. Eu gosto de estar aqui todo domingo. Eu nem tenho curiosidade de ir em outro lugar. Não é porque o outro lugar seja bom ou ruim, é porque eu amo a fidelidade. E o Senhor nessa noite está falando comigo, evidenciando que Ele é um Deus fiel. Só que, irmão, irmã, tem dia que o posto de preferência está tão lotado, que eu vou em outro posto e coloco R$50. Porque já que eu gosto daquele, mas aquele está tão lotado, está cheio de problemas, que hoje você vai me desculpar, mas não vai dar para ficar nesse lugar. Padaria com fila. Eu amo esse pão, mas hoje eu vou pegar o pão industrial e vou para casa, porque eu não estou com muita paciência para esperar. Irmão, irmã, o nosso coração é assim, e o Senhor nessa noite tem ministrado essa semana toda no meu coração sobre a fidelidade de Deus. Um Deus que não move 1 milímetro da sua fidelidade. Não há no nosso Deus fiel uma mudança como essa, de fila, de expectativa, de espera, de frustração. Um Deus fiel a si, que se revela a nós, que está chamando a nossa atenção. E eu quero ler com você, porque, igreja, nós passamos aqui alguns meses estudando números, e nós fomos lendo números, e a leitura desse texto de Hebreus nessa noite, eu prometo não te cansar, mas eu quero que você saia daqui sabendo que o nosso Deus
preste atenção em mim, o nosso Deus é fiel de um jeito que nós jamais conseguiremos ser. E Ele é fiel a si, e o seu amor derramado faz com que nós confiemos na fidelidade de Deus. Amém, irmãos? Você confia? É a fila no posto de gasolina que vai fazer você mudar? É o diagnóstico médico? É a dor? É a inquietação dos filhos? E aí nós fomos lendo números, e eu não sei para os que acompanharam, mas como Deus foi moendo o meu coração, dizendo: Marcos, eu sou fiel. Eu sei, Senhor, que Tu és fiel. Sou fiel, filho, no deserto, sou fiel no meio da enfermidade, eu continuo, não há nada que mova a minha fidelidade. E eu comecei a olhar de forma constrangida para a fidelidade do Senhor. Eu já vou mergulhar no texto, mas olhar para a fidelidade do Senhor e dizer: Senhor, como Pedro, que olha para Jesus e diz: me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Eu sou especialista, Deus, em mudar. Eu sou especialista em mudar o caminho, porque o caminho que eu mais gosto de fazer, se tiver trânsito, eu vou mudar. Hebreus capítulo 3, versos de 1 a 6. Depois continue a leitura na sua casa. A grande evidência dessa noite é o Espírito Santo, que até aqui Deus está escancarando, dizendo: ei, olhe para mim, eu sou fiel. Amém, igreja? Não deixa nada roubar a leitura dessa noite. Por isso, santos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Até aqui, irmãos, que vontade de pular, de gritar. Verso 5, ele está dizendo: Moisés era fiel, mas Jesus é infinitamente mais fiel. Vou voltar rapidamente ao exemplo da padaria e do posto de gasolina. O dono da padaria tem que estar lá todo dia, sim ou não? Eu posso não estar. O dono do posto tem que abrir todos os dias. E o texto vai trabalhando o nosso coração nesse lugar. Nesse lugar. Deus está dizendo, o Espírito Santo, e a preocupação do autor de Hebreus, a grande preocupação desse autor, irmão, irmã, a evidência de que nós somos especialistas em desviar o nosso coração e o nosso olhar, e talvez você esteja aqui preocupado com o resultado da aposta que tu fez na Copa do Mundo, agora no culto, Holanda e Japão. Se tu fez a aposta, eu quero que você quebre, não precisa nunca mais fazer isso. Eu estou fazendo essa digressão para dizer que o autor de Hebreus está tão preocupado com o povo, e se não fosse essa verdade do nosso coração, de pessoas que desviam o olhar rapidamente, ao mínimo da dificuldade, o autor de Hebreus não teria escrito sobre a fidelidade de Deus. E ele vai trabalhando e dizendo que eu e você, e esse povo, e toda a humanidade tem uma facilidade de desistir ou de mudar.
E ele vai sustentar dizendo, a exemplo porco do dono da padaria, do dono do posto de gasolina, Jesus é o dono de todas as coisas. Por isso, Jesus sempre estará. Olha que coisa linda. Jesus sempre estará. Sempre estará. E aí o texto então vai nos convidar para algumas coisas. Nós aprendemos rapidamente, não sei se faz sentido o que eu estou falando para você, mas nós aprendemos rapidamente a abandonar as coisas. Se não der certo, a gente desiste, a gente tenta de outro jeito, e se a gente perceber que não é para a gente fala, bom, não é para mim. E o autor de Hebreus então vai nos lembrar nessa noite, igreja, em nome de Jesus, não é sobre a minha fidelidade, não é sobre a sua fidelidade, é sobre a fidelidade de um Deus que tem como atributo ser fiel, de um jeito que a gente não consegue dimensionar. E aí então, 3 coisas que o texto vai dizer para mim e para você. A primeira, os versos de 1 a 3, em que ele vai dizer assim: irmãos, igreja de Carapicuíba, povo de Deus, por isso, santos irmãos que participam da vocação celestial, você que se diz crente em Jesus, você que está orando, você que está pedindo algo para Jesus, não sei se você se encaixa nesse lugar, porque tem gente que só consome religião, tem gente que está vivendo uma fé só de consumo religioso. O autor de Hebreus está dizendo assim: você que participa, você precisa considerar atentamente Jesus Cristo. Jesus tem sido maior do que Moisés. E a primeira coisa, eu não sei se você vai guardar o restante, eu não sei se você vai conseguir ficar acordado o restante da leitura dessa noite, mas a primeira coisa que o texto está dizendo para mim é a proposta que está nessa noite: a fidelidade tem um nome. Você que participa da vocação celestial precisa lembrar que a fidelidade tem um nome, e essa fidelidade é Jesus Cristo, que permaneceu, o apóstolo e sumo sacerdote. O verso 1 diz: Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu todas as coisas. E a primeira coisa, irmão, irmã, que o texto vai dizer para mim e para você, preste atenção: Jesus tem como característica predominante ser fiel. Mas não é a minha fidelidade, não é a sua fidelidade, não é a fidelidade de alguém que olha e fala: puxa, tem fila hoje, puxa vida, hoje todo mundo pensou a mesma coisa que eu. O autor de Hebreus está dizendo assim: comunidade dos santos, aquele que é responsável, o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, Ele é fiel, Ele permanece fiel, Ele é o responsável por manter a ordem e todas as coisas. E o primeiro movimento dessa noite faz com que eu e você olhemos para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Você tem fé em que, igreja? Em que você tem colocado a sua fé? Ah, pastor, eu tenho um bom plano de saúde. Ah, pastor, eu sou concursada pública, ninguém mexe comigo. Dizia o reverendo Sinésio, funcionário do Banespa. O Banespa foi vendido, ninguém nem sabe mais o que era o Banespa. O Kleber foi funcionário da Sabesp, concursado. Ah, mas eu tenho posto a minha confiança nas estabilidades, eu tenho colocado a minha confiança, e o autor e consumador faz eu e você nessa noite a olharmos para Cristo Jesus como o único fiel. Amém, igreja? Você continua e tem coragem de ter fé em Jesus? Essa é a pergunta do autor de Hebreus. Se você diz que confia em Jesus, que crê em Jesus, que te movimentou a estar aqui nessa noite, o autor de Hebreus então vai dizer que Jesus permaneceu e a fidelidade tem um nome. A segunda coisa que o texto vai dizer para mim e para você, versos 3 e 4.
Jesus foi mais longe do que qualquer expectativa minha, sua ou do povo. Ele está dizendo assim, versos 3 e 4, Jesus tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Eu não sei se você sabe disso, deve saber. O autor de Hebreus está escrevendo para a comunidade de Jerusalém, comunidade que olha para Moisés como um grande líder, como um homem inspirador. E o autor de Hebreus está dizendo assim, em nome de Jesus, esse é o segundo movimento, sobre a fidelidade de Deus, não a minha fidelidade, não a sua fidelidade. A pergunta nesse segundo movimento é: o que é que você tem colocado no lugar de Cristo Jesus como algo assim extremamente importante? Não, Jesus é tudo para mim, pastor, Jesus é a coisa mais importante. E aí a pergunta, e o autor do texto vai fazer a leitura que nós fizemos no Salmo 145, a pergunta é: se Jesus é tão importante, se Jesus é a causa maior da nossa motivação, da nossa jornada, por que é que nós temos a facilidade de desconfiar dos cuidados do Senhor? Por que é que um diagnóstico médico, um cenário político, ou o pecado de um filho, a insistência de um marido, a resistência de uma esposa, o chamado de um chefe, um olhar social, faz com que a gente desconfie do controle de Cristo Jesus? E então o autor de Hebreus vai dizer assim: aquele que é fiel está dizendo que ele foi mais longe do que o meu e o seu olhar possa imaginar. Amém, igreja? O médico está dizendo, e hoje, irmãos, hoje, a caminho de casa, um amigo me ligou, dizendo: você é o reverendo que precisa me ajudar. Falei: tu é pentecostal, se você não sabe, ninguém sabe. Ele falou: estou com uma ovelha que quer, o médico disse que entre hoje e amanhã ela morre. E ela queria, o sonho da vida dela era se batizar. E eu só sei batizar enfiando a pessoa dentro da água, assim, ó, deixando ela lá para ver se ela vê Jesus. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço, pastor? Para fazer do seu jeito. Eu falei: ô Paulo, querido, obrigado pela sua confiança, por esse voto de perceber como Deus é maravilhoso. Eu disse: não é sobre a quantidade de água, mas é sobre a confessionalidade de Cristo Jesus. Ela consegue confessar Cristo Jesus, a Trindade Santa, ela consegue reconhecer e renunciar o mal e as obras do mal. E o Paulo disse assim: a minha oração é para que ela consiga fazer isso. Eu disse: então, Paulinho, bem-vindo ao mundo presbiteriano. Ele falou: eu te amo, meu pastorzão. Mas quanto de água? Moia só um pouquinho da mão, joga, faz. Não vai molhar a maca da UTI, filho. É Cristo Jesus que é fiel. Irmão, eu estou me expondo porque eu fiquei tão consternado com aquilo. A Gisele falando: que é isso? Eu falei: porque nós somos fiéis à nossa tradição, à nossa doutrina, mas aí o meu amigo me liga e diz assim: a minha tradição e a minha doutrina agora não está resolvendo, porque eu preciso olhar para aquele que é fiel, aquele que está guardando a eternidade, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, pastor Marquinho, como é que eu faço? Eu digo para ele: irmão, só olhe para Cristo Jesus, o fiel guardador. É isso que o texto está dizendo. Jesus foi além daquilo que o meu olhar está percebendo. De forma prática, eu odeio pregar de óculos, porque eu vou vendo umas caras com sono, aí Jesus está falando: olha para mim, eu vou maior do que você está vendo aí. Eu falo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Porque a Carol está dormindo lá atrás, mas ela deve estar ouvindo a palavra, e Jesus está falando: para com isso, confia no fiel. É isso que o versículo 3 e 4 está dizendo. Jesus é maior do que Moisés, é maior do que a tradição, é maior do que a expressão do meu amigo Paulo me ligando e dizendo: me ajuda a entender esse dilema teológico. E eu digo: é o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, que a nossa fidelidade no Senhor seja transponível àquilo que nós estamos olhando para o agora.
Nós estamos dependentes de muitas coisas, de muitos recursos. E aí, irmão, irmã, o que enche mesmo o meu coração nessa noite é o verso 5 e 6, porque a fidelidade tem nome. A fidelidade não é um programa que eu estabeleci já como publicitário, a fidelidade não é aquilo que eu acho que eu mereço. A fidelidade é uma resposta linda. Verso 5, o autor diz assim: Moisés foi fiel, e nós passamos aqui, irmãos, irmãs, lindas quartas-feiras, olhando para a fidelidade de Deus, e a Bíblia vai dizendo que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Miriam, sua irmã querida, pôs o dedo na cara de Moisés e disse: Moisés, como é que tu pode casar com uma mulher cuxita? Como é que tu pode casar com uma mulher tão diferente da gente? Confusão. E a gente, certo, Bia? A gente foi às quartas-feiras olhando para isso, e o Senhor trabalhando, me moendo, dizendo assim: quando é que você vai entender, pastor? Quando é que você vai entender, pai? Quando é que você vai entender, povo de Deus? Que o nosso Deus é fiel de um jeito que a gente não consegue expressar. Então Ele vai dizer: considerai, pois, Cristo Jesus. Cristo como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O autor de Hebreus está dizendo assim: a fidelidade tem nome, ela se chama Jesus Cristo, e agora você participa da fidelidade. O autor de Hebreus está dizendo assim: é possível que você seja fiel até a morte. É isso que acontece com o povo lá em Atos, em que o império está chamando os cristãos, colocando para morrer na frente de leões, e pessoas dizendo: eu vou morrer, e vou morrer louvando ao Senhor. O autor de Hebreus está dizendo para mim: ei Marquinhos, ei pastor, você consegue, filho, ter uma fidelidade tão grande, que não seja a igreja inteira cochilando, que vai fazer você dispersar o olhar da fé. Porque é a coisa que mais me dá medo, né, irmãos? É eu pregar, chegar em casa. Eu disse: irmãos, vocês não têm ideia de como a Gisele sofre, sendo esposa desse pastor. Primeira coisa que eu pergunto no carro: você entendeu a pregação? Se ela demorar para responder, eu já começo a chorar, falo: Jesus, me perdoa, eu pequei no púlpito hoje. O autor de Hebreus está dizendo para mim e para você, irmão. Só que eu olho para isso e digo: Senhor, como é que eu posso? Como é que eu posso? Se eu sou especialista em abandonar o posto que eu amo, em deixar de lado o restaurante que eu gosto, em que eu sou especialista de olhar para o meu amigo e dizer: hoje eu estou bravo com você, Itan, não quero papo, e não vou te bloquear uns 3 dias na internet, não vou falar com o Itan, não vou falar com o Marinho, vou dar um jeitinho de não falar com a mamãe, porque eu sou especialista nisso. O autor de Hebreus, então, vai sugerir 3 coisas, mas antes eu queria que você registrasse no seu coração que a fidelidade tem nome. A fidelidade é Cristo Jesus, que é maior do que aquilo que eu e você estamos olhando. E o autor de Hebreus me faz uma provocação intensa, dizendo: Cristo é o filho da casa, e eu também faço parte dessa casa, se eu guardar firme até o fim, ousadamente, a fidelidade. Pastor, eu quero ser fiel então. Quero ser fiel. Me ensina, Jesus, a ser fiel. Porque se amanhã alguém me olhar de um jeito torto, eu já vou achar que o Senhor me abandonou, Jesus. Me ensina, Jesus, a ser fiel. Porque no trânsito eu corro o risco de ter a minha fidelidade cooptada. Me ajuda, Jesus, a ser fiel, porque se cruzar alguém mau caráter no meu caminho e pegar o troco que é meu, Jesus, Jesus, ele vai saber quem eu sou, do que eu sou capaz. E o autor de Hebreus então vai sugerir para mim e para você nessa leitura 3 coisas. A mais importante, mais impactante delas nessa noite é eu e você desenvolvermos gratidão.
Amém, igreja? Você quer ser fiel ao Senhor? Sim ou não? Se não quiser, irmão, não está tudo bem, ué. Continua corintiano. Quero ser fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel ao Senhor. Gratidão. O que é gratidão? Gratidão só pode ser expresso depois de ter recebido algo. A gratidão, ela honra o passado. A gratidão faz com que eu olhe para o final de semana que eu tive com meus irmãos aqui ontem. Que jogo horroroso, mas o Luizinho fez o churrasco que eu mais gosto. Alguém trouxe picanha, porque eu trouxe panceta, eu trouxe um pedaço da carne de porco, a mais barata que tinha no açougue, eu trouxe. E alguém trouxe picanha, adivinha se eu comi panceta? Não, eu só comi da picanha. É gratidão, eu estou olhando para aquilo e dizendo, alguém fez por mim, glória a Deus. Gratidão honra o passado, a gratidão precisa honrar o passado. Então eu olho para essa estrutura, olho para tudo que Deus tem feito, pela fidelidade dEle demonstrada ao longo dos anos, e eu encho meu coração de gratidão. Irmão, se tu não consegue ser grato, irmão, tu não faz parte dessa casa e tu está sendo infiel. Você precisa ser grato a quê? A toda a experiência, a tudo que Jesus te permite viver. Dores, frustrações, irritações, indignações, conquistas, vitórias. O autor de Hebreus, até quando o pastor atrapalha a sua ministração, você precisa ser grato. Tem comunhão? A segunda coisa que o autor de Hebreus está fazendo no meu coração é entender um pilar reformado forte, irmão, irmã, perseverança dos santos. Por isso, santos irmãos que participam da vocação celestial, considerai Cristo Jesus. A segunda coisa, para eu e você sermos fiéis, precisamos de perseverança. A perseverança honra o presente. Tenho certeza que aqui entre nós, durante a semana, teve alguém que pensou em pedir demissão do trabalho. Tenho certeza que alguém durante a semana olhou e pensou assim, esse casamento não dá mais. Esse prédio não dá mais, esse bairro não dá mais, esse carro não dá mais, essa história não dá mais, essa vida não dá mais, isso que eu estou vivendo com o meu corpo não dá mais. Tenho certeza nessa semana que eu e você passamos por algum lugar em que a gente olhou e se a gente tivesse outra opção, nós teríamos optado. E o autor de Hebreus vai dizer que a fidelidade ao Senhor, desse Deus que é dono de todas as coisas, nos faz honrar o presente. Em nome de Jesus, eu e você, e eu queria que a palavra hoje fosse doce ao seu coração, de Jesus dizendo assim, que bom que você veio no culto, como eu queria que você viesse para nós cantarmos juntos, aquele Deus que canta com a gente, de Sofonias, aquele Deus que dança com a sua igreja, aquele Deus que vem junto aqui conosco, assistir a seleção brasileira, a gente com raiva, mas que bom, é o autor de Hebreus dizendo assim, perseverança. Ei, em nome de Jesus, o que é que você está querendo desistir? É para parar, não faça agora, porque a perseverança honra o presente. E essas duas coisas têm um mover de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E eu e você, esse é o autor de Hebreus, ele vai dizer que nós somos convocados a agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, Deus revelou toda a sua fidelidade, toda a sua lealdade, para que eu e você possamos honrar o futuro, preservar o futuro. Eu não sei se conhecerei, Márcio, os meus netos, porque o papai do céu quis que eu fosse pai mais velho. Eu nem sei. Mas a lealdade e a gratidão faz com que, se Jesus não voltar, os filhos dos filhos amem ao Senhor. Se eu e você amamos ao Senhor, é porque alguém no passado disse, eu vou continuar orando, eu vou continuar na brecha, eu vou continuar olhando para o autor e consumador da fé, eu não vou olhar para os pequenos desvios dos dias, eu vou continuar firme, até que o Senhor diga, agora não mais, não precisa mais, como Ele fez com Moisés.
Moisés, tá bom, a nova geração chegou. O convite dessa noite, eu queria chamar o Ministério de Louvor para cantar a última canção, e foi intencional. Só esqueci de avisar a Aline, para nós cantarmos a última canção como resposta à lealdade do Senhor. Eu não sei você, mas eu queria nessa noite lançar sementes para o futuro e dizer: Jesus, se o Senhor não voltar em breve, que a minha oração é que Jesus volte hoje ainda. Tem nada aqui que me prenda. A Gisele fala: eu queria ver as meninas casar. Não quero. Eu quero ir para o céu. Eu quero é ver Jesus face a face, andar com Ele no jardim. Se Ele, não tem nada aqui mais legal do que o cuidado de Jesus. Mas se não for assim, pode tomar assento. Se não for assim, eu quero lançar sementes para o futuro. Dizer para o futuro: ei, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, e eu quero ser grato, honrar o passado. Eu quero perseverar, honrando o presente, mas quero lançar sementes para o futuro, dizendo: todavia me alegrarei. Olha o que nós cantamos: ainda que dê tudo errado, todavia me alegrarei. Por isso, irmão, a fidelidade tem nome. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. O convite dessa noite não é para você olhar, é para você olhar para o futuro de um Deus que está dizendo assim: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Pastor, mas eu tenho tentado ser grato, eu tenho me mantido perseverante, eu tenho me mantido leal em amor ao Senhor. Então continue, irmão, porque o nosso Deus é esse que nos dá honras públicas. É o Deus de toda cura, de todo cuidado. Eu queria convidar você para, junto com o Ministério de Louvor, cantar a vitória no deserto. E aí, eu queria que você, projetando a fé no futuro, lá no futuro, cantasse como as nossas crianças cantam. Como que as nossas crianças cantam? Quando a noite fria caísse, a mim me leva, Jesus. Eu queria, em nome de Jesus, que as crianças ficassem com inveja da gente lá em cima, dizendo: vamos descer, tio Fernando. Eles estão cantando, tio Fernando, a nossa música, tio Fernando. Em nome de Jesus, eu queria deixar você muito à vontade, muito à vontade. Eu queria que você cantasse de forma devocional. Quando eu falo isso, eu queria que você olhasse. A música é agitada, mas eu queria que você olhasse de forma devocional, dizendo assim: ó, então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, porque o nosso Deus é fiel para abrir o mar, o nosso Deus é fiel para sustentar o povo no deserto. E eu queria te convidar a expressão da nossa fé, celebrarmos ao Senhor, do seu jeito, irmão, do seu jeito. Presbiteriano, hoje meu amigo pentecostal falou: me ensina a ser presbiteriano. Falei: um dia a vitória viria. Eu quero te desafiar nessa noite a expressar a sua adoração ao Senhor.